horário das 19h30. Hoje, em especial, o passe será coletivo em função de que a palestra com o Dr. Fábio se estende um pouco mais em virtude das perguntas que são feitas. Mas, usualmente, então, nós temos as palestras, depois o passe individual. Nas quartas-feiras, às 14 horas também, a palestra e os passes. E no domingo e na quarta de noite, 19h30 também. E temos grupos de estudos também, se alguém tiver interesse, né, em participar, pode pegar informações na secretaria. Dispomos também do Clube do Livro. Todo mês nós dispomos então de um livro inédito, romance de estudos ou mensagens, com um teor espírita, no valor de R$18 ao mês. Então, se alguém também desejar participar, o livro desse mês de julho chama-se Valério, um caso de obsessão, é um romance. Então, antes de nós darmos início à nossa atividade, vou ler uma breve mensagem que se chama É Possível. E diz assim: não desistas agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando a tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és um espírito imortal, e para o espírito imortal, a felicidade será sempre possível. Essa mensagem está neste pequeno livro, Convites de Sheila, Espírito Sheila. Então nós convidamos agora a todos para fazermos uma prece de abertura. Aqueles que desejarem podem fechar seus olhos, para que possamos ter uma melhor concentração. E assim nós vamos rogar a Deus as suas bênçãos, o seu amparo, para que possamos ter um bom aproveitamento nessa noite, em torno do tema que será abordado, que nos traga muita luz ao coração, sabedoria para fazermos as nossas escolhas de forma mais equilibrada, mais segura. Muito obrigada, Senhor da vida, por podermos estar aqui, desfrutando juntos desse momento tão sublime, de harmonia, de esperança e, sobretudo, de consolação. E que esta paz permaneça conosco em todos os momentos. Que assim seja. Então, como nós anunciamos, hoje a palestra com o Fábio Franck, Aprenda a Viver Melhor. O Fábio é médico oncologista junto ao CACOM, Centro de Alta Complexidade em Oncologia de Ijuí, que funciona ali no Hospital de Caridade. E ele é também expositor espírita aqui de Ijuí e da região. Então, o Fábio vai falar sobre o tema Aprenda a Viver Melhor. Seja bem-vindo, Fábio. E depois da exposição, fica aberto para perguntas, né, ou alguma colocação que vocês desejem também fazer. Sintam-se bem à vontade. Agora é com você, Fábio. Obrigado, Yara. Uma boa noite a todos.
começar a trabalhar também na previsão do tempo, que toda vez que eu faço palestra chove, né? Hoje até está melhor, não faltou luz, né? E, bom, propondo um tema, aprenda a viver melhor, quem mais quis aprender com o tema fui eu mesmo, né? Porque dentro das dificuldades e dos desafios que é viver na atualidade, com tantas perturbações, com tanto descrédito que nós temos hoje nas instituições, realmente viver bem não está fácil, né? Todos nós, na nossa área profissional, acabamos enfrentando inúmeras dificuldades que nos desmotivam a todo momento, seja na saúde, na segurança, na educação. Nós temos uma crise hoje no Brasil muito séria, institucional, que leva com que a gente tenha um pensamento muito pessimista com relação à vida. Nós estamos pessimistas com relação ao futuro e, obviamente, nós passamos boa parte do nosso tempo no dia a dia nos queixando de situações, das mais diversas, exatamente porque a crise nos traz isso. Somado a isso, nós nos esquecemos muitas vezes de parar e prestar atenção nos exemplos que estão muito próximos de nós, vivendo uma vida então muito egoísta, muito voltada para o nosso orgulho, e que faz com que a gente não pare e preste atenção em pequenos exemplos, né, que a gente possa visualizar no dia a dia. E esses exemplos, eles estão aí convivendo com a gente, inúmeras pessoas que passam por dificuldades muito mais difíceis do que a gente e que muitas vezes nós nos damos conta. Basta olhar para o lado e ver que muito próximo da gente nós vamos encontrar pessoas vivendo em extrema dificuldade. E a gente esquece de fazer o raciocínio, mas e se fosse comigo? Como é que eu me comportaria? Como é que tudo aquilo que eu aprendi até hoje e tudo aquilo que eu acredito é aplicável nesse momento que eu me sinto ansioso, angustiado, amargurado, que nós vivemos no mundo uma síndrome de ansiedade, de depressões que as pessoas acabam atravessando. Como é que dentro disso tudo eu me encaixo? Como é que eu conduzo a minha vida e de que forma eu posso melhorá-la? E eu acho que eu posso começar a palestra de hoje ilustrando com uma histórias que a gente vê no dia a dia. Eu teria inúmeras histórias aqui para contar de pacientes com superações que são fantásticas, mas histórias simples que nos fazem pensar na nossa vida. Eu tenho um paciente com um tumor no cérebro, e é um paciente jovem que, após o tratamento, então, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, ele recaiu da doença. Quando ele recaiu da doença, então as possibilidades de controle do câncer ficaram muito restritas. Então, conversando com a família, nós optamos por fazer um tratamento quase experimental para tentar ajudar. É um paciente muito jovem, tem uma esposa, tem 2 filhos já pequenos, e esse tratamento ele tem que ser feito a cada 15 dias. E num determinado momento, já estava fazendo o tratamento, vinha instável, e a família, bem consciente do prognóstico do paciente, me ligou, dizendo: olha, nós temos tratamento na sexta-feira, e nós lidamos com um grupo de escoteiros, e o nosso filho mais velho está deixando o grupo, e o mais novo participa também, e tem um acampamento exatamente no fim de semana, nós temos que sair na quinta. Então, haveria algum problema da gente suspender o tratamento e fazer na semana que vem? Porque talvez seja a última oportunidade do pai poder acampar com seus filhos e conviver com eles, né? E que eu quero, e quem estava me ligando era a esposa, e eu quero que meus filhos tenham essa lembrança. E aí a gente para pensar, é um momento tão simples, né? Mas tão importante, que fica marcado na vida da gente. Vá acampar, a gente faz o tratamento na semana que vem. Esse paciente fez o tratamento e o tratamento funcionou, por incrível que pareça. E aí, né, vem toda a nossa força, a nossa fé. O tratamento funcionou e ele se deparou com o seguinte ponto. Chegou para mim alguns meses depois, dizendo: Fábio, eu quero voltar a trabalhar, eu sou militar e eu não consigo abrir meu armário e ver a minha farda no armário, e
que a possibilidade de que eu não volte a trabalhar. Então eu quero voltar a trabalhar. E eu, mais uma vez, né, tentando não ser tão rigoroso e tão inflexível, disse: se você quer, volte a trabalhar. Você já conversou com seus superiores? Sim, eles querem exigem que eu tenha condição de fazer serviço burocrático, mas com uma condição: quando você voltar a trabalhar, eu quero que você me mande uma foto com você fardado entrando no quartel. E assim aconteceu. Passaram-se alguns dias, quando eu recebo no celular a foto do paciente fardado entrando no quartel, né? Mandaram uma foto para mim. Como uma foto representa muita coisa, né? Passado mais algum tempo, esse paciente voltou, ele ainda está em tratamento de manutenção, está bem. Ah, doutor, eu quero parar de trabalhar. Por quê? Porque passo o dia inteiro me vigiando. É como se eles achassem que eu fosse incapaz de fazer meu tratamento. Ele ficou com algumas sequelas por causa das cirurgias, mas nada grave. E eu me sinto constrangido. Então, assim, pela minha doença eu tenho direito a me aposentar, eu quero me aposentar. Você, por favor, pode me dar um atestado? E eu disse para ele: olha, eu vou te dar um atestado, mas eu vou te dizer que eu estou frustrado. Por quê? Porque depois que você me mandou a foto com fardado, a outra coisa que eu gostaria, eu sei que você corria muito, era um atleta no quartel e participou de várias competições, era te ver correndo de novo. Você correu de novo? Não, doutor, depois do tratamento eu nunca mais corri, já faz 1 ano e meio. Conversaram aquilo, se passaram alguns dias, né, e eu dei o atestado para ele se aposentar, quando eu recebo a foto da esposa do paciente voltando a correr e dizendo: doutor, ele desistiu, depois da sua conversa, ele desistiu de se aposentar, diz que vai continuar trabalhando, afinal de contas, né, a vida continua, e pasmem, ele quer voltar a correr. E estava correndo lá meio atrapalhado, dando os primeiros passos, mas quanto isso significa? O que isso representa para a nossa vida? Dentro de todos os nossos anseios, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente está praticando. Porque muitas vezes nós não estamos esclarecidos o suficiente para enfrentarmos as situações que são corriqueiras do dia a dia. E aí nós começamos a sofrer com os nossos medos. E esses medos começam a nos aprisionar, a nos limitar e a fazer com que a gente, às vezes, viva uma vida rotineira, sem poder ir a fundo em determinadas situações. Eu citei aqui uma história, mas inúmeras histórias eu teria para citar, para escrever vários livros, mas o importante é, como é que nós lidamos com esse medo? Querem um exemplo? Por exemplo, todos nós temos medo de envelhecer. O envelhecimento traz para nós um receio, como se envelhecer fosse algo errado ou não fizesse parte da nossa existência. Então a gente vai lá, liga a TV, compra as revistas, todo mundo quer ser o tempo todo magro, jovem, sarado, e acha que isso vai durar para sempre. Quando nós nos esquecemos que essa vida é apenas uma passagem, que o que é imortal é o nosso espírito e não o nosso corpo. O nosso corpo ele foi apenas nos emprestado para que nesse mundo tão material a gente tivesse a possibilidade de controlar as diversas situações. Então a gente começa muitas vezes a reclamar, e não compreender que esse processo de envelhecimento faz parte da nossa existência. Eu li uma matéria bem interessante que falava sobre a capacidade do nosso cérebro frente ao trabalho de acordo com a idade, dizendo que o cérebro ele não perde a capacidade de trabalho. A nossa capacidade de trabalho é que muda de acordo com a idade. Então, num primeiro momento, quando nós somos muito jovens, nós temos uma capacidade imensa de assimilar novas informações, a nossa memória funciona, que é uma maravilha, mas nós temos pouca vivência e pouco conhecimento e discernimento para poder avaliar as situações que nós vivemos no dia a dia. Na fase seguinte, nós já conseguimos ter mais inteligência emocional para poder avaliar e conhecer melhor as pessoas, entender qual é a sua necessidade, o que as pessoas estão precisando,
parar para ouvir alguém, parar para entender a situação de vida de cada um, o que a pessoa está aflita naquele momento e de que maneira talvez a gente possa auxiliar essas pessoas. Veja como isso é rico. E depois, com a nossa experiência, então, nós conseguimos trabalhar para tentar modificar as coisas que estão erradas. E, obviamente, nós vamos perdendo, como o nosso corpo perde em capacidade física, nós vamos perdendo capacidade de assimilar informações. E aí nós começamos a nos afligir, né? Porque a minha memória já começa a falhar, e eu já não consigo me lembrar das coisas, onde é que eu botei a chave, onde é que eu deixei minha carteira, né? E esquece de anotar as coisas, e são inúmeras informações todos os dias e nós não conseguimos compilar isso. Mas por que nós vamos nos modificando? As pessoas sempre dizem: se eu soubesse lá no início que eu sei hoje, eu faria tudo diferente. Mas a vida é um aprendizado. Nós estamos aqui exatamente para aprender e tentar colocar em prática, então, tudo aquilo que nós aprendemos. Para quê? Para fazer melhor, para nos tornarmos pessoas melhores. Isso faz parte da nossa evolução e isso nos dá sentido para a nossa existência. Então, nós não devemos temer, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antigamente. Mas eu já fiz, nós já fizemos tudo isso. Nós já atravessamos o caminho, nós trilhamos. E outra coisa, as pessoas sempre visualizam o início e o fim, mas esquecem que existe o meio, existe o caminho. E como nós estamos vivendo o presente? Como nós estamos vivendo esse caminho que nós estamos atravessando? Aí vem o segundo medo, né? Que é o medo de nós ficarmos doentes. Porque nós também temos medo de envelhecer, porque começa a envelhecer e começa a ficar doente. Será que isso é tão verdade assim? Nós não adoecemos todos os dias. Minha esposa não veio comigo porque está com uma forte gripe em casa, tanta tosse que atrapalharia aqui a palestra. E nós não adoecemos todos os dias? Será que nós precisamos ter tanto medo assim da doença? Ou será que a gente não vê pessoas que são ditas saudáveis partindo dessa existência todos os dias por ataques cardíacos fulminantes, por acidentes, por bala perdida? Hoje o risco de se morrer por bala perdida no Rio de Janeiro, por exemplo, e a gente teme doença. Até eu vi uma história que foi bem engraçada, que a bala perdida atingiu uma pessoa que estava, o morto que estava sendo velado, no necrotério, e atingiu o coração. Então a pessoa morreu 2 vezes, né? Se ela não tivesse morrido antes, tivesse alguma dúvida que ela tivesse morrido, tinha morrido pela segunda vez. Então esses riscos, eles são iminentes à nossa existência. Como é que nós temos que encarar e reparar tudo isso? Procurando pensar qual a mensagem que a doença está querendo nos trazer. Se eu estou doente, o que eu estou fazendo de errado e como eu posso modificar a minha vida? E aí a gente consegue entender que as doenças, elas ainda são necessárias e são providenciais dentro da nossa existência para que a gente possa, então, despertar para a nossa necessidade de autocuidado. Para a nossa necessidade de nós cuidarmos não só do nosso corpo, mas da nossa mente e da nossa parte espiritual, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, podendo tentar conquistar esse equilíbrio que vai nos trazer de volta o quê? A saúde que nós tanto ambicionamos. Mas para que nós queremos estar saudáveis? Para que nós queremos nos curar das nossas doenças? O que eu posso usar de útil na experiência que eu estou atravessando pela minha doença para eu poder tentar melhorar? Nas situações do dia a dia, entender que muitas vezes nós esperamos que a nossa saúde chegue no limite e que apareça então alguma coisa de grave para nós nos modificarmos, quando pela nossa inteligência e pelo nosso conhecimento atual, nós já poderíamos prevenir isso. Como? Tentando viver uma vida melhor, tentando viver uma vida sem tanta ansiedade, sem tanta angústia. Quantas coisas nós acumulamos na nossa vida e que nós acabamos adquirindo e que nos trazem só mais angústia. Quem já tem um pouco mais de tempo de vida sabe disso. Quanto mais coisas a gente tem, mais problemas nós acabamos acumulando. Até que a gente
chegue à maturidade de entender que muitas dessas coisas nós vamos precisar nos livrar para que a nossa vida se torne mais simples e para que a gente possa prosseguir o nosso caminho. Então, o medo de adoecer, ele é inerente à condição do nosso sentido de preservação, nosso instinto de preservação. Mas ele não pode ser um medo exagerado, exatamente porque as doenças ainda fazem parte do planeta que nós vivemos. E durante a nossa jornada nós vamos atravessar por elas, porque nós também plantamos e colhemos. Se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha mente, se eu fumo, se eu bebo, se eu me alimento mal, se eu estou exposto aí aos mais diferentes tipos de agressão ao meu corpo e até à minha mente e ao meu espírito, o que eu espero que vá acontecer? Agora, se eu uso essa experiência para me modificar, e usando aqui mais um exemplo de uma paciente que eu tinha que fumava, bebia, era extremamente angustiada, depressiva, não praticava nenhum esporte, e que conversando sobre essas coisas no consultório, ela voltou 6 meses depois, e quando adentrou a porta eu não conheci mais a paciente, porque ela simplesmente mudou toda a vida dela e disse, olha, eu sou uma pessoa melhor hoje, e eu agradeço a Deus pela doença que ela me trouxe, porque eu estava vivendo no piloto automático. Eu ia levando a vida e vamos levar assim, vou ver até quando dá. Bom, deu a doença, né? E aí ela aproveitou esse momento para poder se modificar. Quantos nós vivemos nos queixando que nós não temos tempo para organizar a nossa vida, organizar as nossas coisas, nós não temos tempo para refletir sobre os nossos problemas, uma simples reflexão diária. Como é que foi meu dia? O que eu posso fazer para melhorar amanhã? O que eu posso fazer? Como é que eu tratei as outras pessoas? E mais, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Como é que eu estou conduzindo tudo aquilo que eu faço todos os dias? E aqui nós estamos falando também sobre 2 conceitos que são muito importantes, que nós precisamos amar e aprender a amar e aprender a perdoar. Mas antes de mais nada, para perdoar e amar ao próximo, perdoar e amar ao outro, nós temos que aprender a nos amarmos e nos perdoarmos. A culpa serve sim para que a gente possa se modificar, para que a gente possa tentar se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Mas ela não pode, em hipótese alguma, servir de tormento e de tortura, achando que nós somos então não merecedores de uma vida melhor e ficarmos então nos punindo e muitas vezes agredindo o nosso corpo com cargas pesadíssimas de energia negativa. Então, aprender a se amar, aprender a se auto-perdoar é uma libertação, porque permite entender que nós somos imperfeitos, nós somos falhos, e aí nós entendemos o quê? As imperfeições e as falhas dos outros. E começamos a aprender a ser mais tolerantes, a ser mais indulgentes. A gente busca respostas e respostas e respostas para os nossos questionamentos, até mesmo espirituais, quando a resposta está naquilo que Jesus nos deixou, naquilo que Jesus nos disse, naquilo que a doutrina espírita nos esclarece. A resposta está no amor em forma de caridade, no amor transformador, no amor que é capaz de fazer com que, sim, eu me importo com o próximo, eu me importo com a vida das pessoas que estão perto de mim. E eu quero sim tentar fazer dessa minha existência um mundo melhor para que as pessoas possam viver. E um mundo melhor, e é aí que vem o segredo, para que eu possa no futuro retornar e poder retornar para um planeta já em processo de regeneração. Então, quando nós estamos plantando alguma coisa ruim, quando nós estamos cruzando os braços, quando nós estamos lavando as mãos, quando nós estamos dizendo eu não me importo, não se preocupe, logo adiante tudo vai cobrar o seu preço. Então é a hora da gente poder melhorar e trabalhar a caridade já, né? Ah, mas eu vou deixar para amanhã. Vai, estude hoje, comece hoje. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã, você não sabe se vai acontecer alguma coisa. Nós estamos preparados? Aí veio o terceiro medo, que é o medo da morte. Esse medo da morte, ele começa inicialmente pelo medo de nós perdermos alguém querido, perdermos alguém próximo, né, que nos seja muito caro, que nos seja
que nós amamos demais. E aí vem o primeiro conceito: como é que nós podemos perder algo que não nos pertence? Nós achamos que somos donos dos nossos filhos, né? Donos dos nossos companheiros, donos das pessoas que estão com a gente, quando na verdade elas estão aí nesse processo de convivência e evolução que nós traçamos para também o nosso aprendizado. E morrer, eu não quero assustar ninguém, mas faz parte da nossa existência. Todos nós vamos morrer. Às vezes até para liberar um pouco a tensão, o paciente chega para mim, né? Às vezes uma posição muito tensa: doutor, eu vou morrer? Vai! Claro que vai, essa é a única certeza que eu posso te dar na consulta hoje. Vai morrer. Agora, quando e como, né, nós vamos tentar protelar isso o máximo possível. Né? E não pense que nós espíritas achamos que tudo é natural e que quando a gente perde alguém, a gente não sofre. Né? Até mesmo, às vezes a gente se depara com isso. Né? Você está lá chorando a perda de alguém e a pessoa: mas por que você está chorando? Você não é espírita? Sim, eu sou espírita, mas eu amo a pessoa que acabou de partir. Né? Eu gosto dela, eu acho importante. Eu entendo que essa separação ela é temporária, mas assim, fica uma lacuna que ela não é preenchida. Ela só vai ser preenchida quando? Quando no nosso reencontro na vida verdadeira, que é a vida espiritual. E que nós vamos nos reencontrar cedo ou tarde. E é isso que faz as coisas se tornarem consoladoras, confortantes. A certeza de que a vida não acaba aqui. A certeza de que essa é só uma existência. De que nós estamos aqui nesse processo e nós vamos vir e retornar tantas vezes quanto forem necessárias para o nosso processo de formação, de amadurecimento e de evolução. Isso torna as coisas mais justas, as coisas mais compreensíveis. Ninguém vai para um castigo eterno, né, no inferno, ou num paraíso de contemplação. A vida vai continuar e nós vamos continuar trabalhando e agindo e nos aperfeiçoando. E para isso nós precisamos das pessoas que estão à nossa volta. Então, o medo da morte, o medo de perder alguém, mais uma vez insisto, ele faz parte do nosso instinto de preservação, mas, gente, nós também precisamos entender que isso também faz parte do nosso processo de vida. Assim como o processo é envelhecer, amadurecer e chega o nosso momento que nós temos que partir. E esse momento sempre, né, chega. Tem uma piada que 3 amigos conversavam, né? O que você gostaria que dissesse no seu velório? Dissesse que foi uma pessoa de bem, uma pessoa ilustre, importante para a sociedade, né? E o outro disse: gostaria que me dissessem que eu fui uma pessoa inteligente, que eu fui uma pessoa, né, bonita, espirituosa, que eu ajudei os próximos. E o terceiro: eu gostaria de dizer: olha, ele está se mexendo. Que ninguém de nós partiu, né? Todos nós queremos tentar esticar a nossa vida o máximo possível. E isso é justo, né? É o nosso instinto de preservação. Mas a vida passa rápido, essa existência passa rápido. Então vamos pôr em prática e tentar agir o quanto antes. Não deixe para amanhã. Começamos hoje. Eu vou começar a ler o livro espírita, já leio hoje de noite. Já vai adiantando o expediente. Eu vou começar a fazer caridade. Eu quero abrir uma casa com 50 crianças carentes ou 50 idosos. Comece com 1. Não espere juntar 50. Comece com 1, meus felizes, 2, 3. Vá botando isso em prática. Porque senão a gente não sai do lugar. Nunca. E a verdadeira caridade está nas nossas ações diárias, nas nossas práticas do dia a dia, em tudo aquilo que a gente emprega. Somado a isso, nós vivemos num mundo material, num mundo onde pesa também toda a nossa necessidade ainda de possuirmos coisas materiais. E obviamente dentro dos medos que a gente tem, existe o medo de ficarmos pobres. Como se isso fosse uma doença. Quantas vezes as situações de privação de alguma coisa nos faz crescer, nos faz amadurecer? Quantas pessoas nós conhecemos? Pare para pensar e fazer uma análise
que começaram do nada, que não tinham absolutamente nada. E o fato de não ter nada fez com que elas buscassem o quê? O seu aprimoramento, o seu crescimento. E quantas pessoas nós conhecemos que tinham tudo, todo o conforto material, todas as condições possíveis no mundo e que se perderam no caminho. Porque muitas vezes as facilidades nos atrapalham. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com todas essas facilidades. Então, Deus nos coloca na situação que nós precisamos estar. Que a gente possa utilizar esses desafios, essas dificuldades, como uma maneira de vencer. Quem aqui não teve a sensação gostosa de comprar algo com dificuldade? De conseguir conquistar uma determinada posição por esforço próprio? De ver e ter reconhecido esse esforço na forma de um emprego melhor, de uma situação onde essas pessoas possam reconhecer. Então, isso é mérito nosso. Só que assim, nós precisamos valorizar essas coisas materiais até um certo ponto. Elas são necessárias sim, e fazem parte do que nós vivemos no mundo material, para o nosso conforto. Senão, se eu não tenho um automóvel, como é que eu vou deslocar o meu corpo para um outro lugar que eu precise? Um avião, eu preciso morar. Mas se isso nos faltar, não é o fim da nossa vida. Não é o fim da nossa existência. Quantas pessoas a gente descobre que partem desse plano, deixando aí verdadeiras fortunas, né? Mas essa pessoa tinha tudo isso, mas ela vivia, né, em condições precaríssimas, assim, né? Faltava tudo na casa dela, mesquinharia. Muitas vezes essa pessoa apreciava tanto o ter, o acumular coisas, acumular riquezas, e se esqueceu do principal, que era poder viver. E deixando de lado, e veja, isso vai ser nos cobrado, a possibilidade de, através desse conforto material, através dessa posição de estabilidade, então, material, auxiliar as outras pessoas, proporcionando emprego para as outras pessoas, melhorando a vida de outras pessoas, que através desse emprego possam também trabalhar e conquistar as suas coisas. Isso é justo, mas a maioria das pessoas, quando acaba acumulando algum tipo de coisas materiais, ou até mais mesmo poder, acaba se esquecendo. Você quer conhecer bem uma pessoa, dê um pouco de poder para ela, vê como é que ela vai agir, como é que ela vai se comportar, como é que ela vai lidar com as outras pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Então, dentro de tudo que a gente falou, prevalece o conceito maior de que nós não estamos nessa vida a passeio. Nós não estamos aqui à toa. Deus nos colocou nesse corpo, com a família que nós precisamos estar, com a situação de vida que nós precisamos estar, com o trabalho, na cidade, no país onde nós devemos morar, porque essa é a nossa necessidade. Porque o nosso compromisso é aqui, com a nossa família, com a nossa cidade, com as pessoas que estão à nossa volta. E com a possibilidade de, através da nossa evolução, melhorar também a vida das outras pessoas. Porque nenhum de nós vai poder se dizer feliz ou totalmente realizado enquanto existirem tantas imperfeições, tantas injustiças, tantas pessoas vivendo na mais absoluta ignorância e miséria. Nós não temos como estar em paz com o nosso espírito e com a nossa consciência quando nós nos deparamos com tanto sofrimento ainda e tanta coisa por fazer, tantas oportunidades que a vida nos coloca todos os dias. E vejam, ninguém espera atitudes grandiosas, melhorar o ambiente dentro da nossa casa, passarmos mais tempo com os nossos filhos, possibilitarmos que a gente possa ser de fato amigo, ajudando as pessoas que estão em dificuldade, que cruzam o nosso caminho. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho todos os dias em situação de completa infelicidade, perturbação, tomados por ansiedade, por angústia, aquela pessoa que fala o tempo todo, né? E hoje as pessoas passam muito por isso. Todo mundo quer falar, né? Mas muito poucas pessoas têm a capacidade de ouvir, de sentar e prestar atenção e
de poder muitas vezes conversar. Eu já falei isso aqui, mas existe uma estatística de que se você chegar perto de uma pessoa doente e sentar perto dela e passar 5 minutos, ou se você falar com ela de pé, se você sentar, ela tem a sensação de que você passou no mínimo o dobro do tempo. Pura e simplesmente pelo fato de você se curvar e prestar atenção naquilo que ela tem para te dizer. E muitas vezes as pessoas não querem, e você nem vai ter respostas. Mas se você dizer, eu entendo, eu te compreendo, estou aqui, eu sou solidário contigo, você pode contar comigo. É um gesto tão pequeno, né? Mas que às vezes a gente acaba esquecendo. Em determinado momento, um determinado dia, eu entrei na sala de quimioterapia para visitar os pacientes. É uma coisa que me dá muito prazer. Infelizmente eu tenho feito menos do que eu gostaria. E conversando com o paciente que estava do lado, eu peguei e dei a mão, né? Eu sou muito afetuoso, né? Gosto de estar sempre tocando os pacientes. Dei a mão para uma paciente que estava do lado, fiquei conversando com a paciente, aqui de mão dada com a outra, 5 minutos, fui embora. Outro dia eu voltei, a paciente que eu dei a mão chamou: doutor Fábio, vem cá um pouquinho. Não, pois não, me dá a mão de novo. E eu fiquei olhando, mas por quê? Nas últimas 2 semanas eu vinha sofrendo de dores horríveis, né? Assim, não tem analgésico que ajudasse a aliviar, né? E ontem o senhor ficou de mão dada comigo 5 minutos aqui, e eu passei a primeira vez em semanas uma noite sem dor. O senhor me dá a mão de novo? E agora eu pergunto para vocês, foi muito que eu fiz? 5 minutos. Faz a gente pensar no quanto a gente tem o potencial de poder ajudar. Quantas pessoas amarguradas, mergulhadas em vícios dolorosos, levando à destruição do seu corpo, mas principalmente da sua alma, carregado por angústias, por amarguras, por aflições. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que nós estamos só correndo atrás das coisas materiais? Dessa nossa sede imensa pelo poder, pela conquista de status, de posições de destaque? E aí eu pergunto de novo, para onde isso nos leva? Qual é o poder transformador disso tudo? Então que nós não percamos nunca a nossa simplicidade, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de compreender a mensagem que foi nos deixada 2000 anos atrás. Amor. O amor é a solução e a resposta para todos os problemas. Ele proporciona que a gente desmanche tudo que existe de errado e aproveite a situação para poder dizer as coisas que têm que serem ditas hoje. Quantas pessoas nos encontram e meu pai se foi, meu irmão se foi, e eu gostaria de ter dito tanta coisa para ele e não disse. Não, a vida nesse momento talvez não dê essa oportunidade. Então diga agora, perdoe agora, procure as pessoas que você se desentendeu e tente reatar, ou pelo menos perdoar, tirando essa carga negativa de dentro de você. Com certeza isso vai transformar a nossa vida para melhor e vai fazer com que a gente possa viver num mundo com menos tensão, num mundo com menos perturbação, num mundo menos angustiado. E é isso que Jesus espera de nós. O nosso poder de transformação através das nossas atitudes diárias. Atitudes simples, sem esperar momentos espetaculares ou momentos grandiosos. Comece hoje, comece amanhã de manhã. As pessoas que nós nos relacionamos dentro de casa, no ambiente de trabalho, na rua. Quantas pessoas passam por nós todos os dias? Quantas pessoas nós encontramos todos os dias? Nós nos importamos como essas pessoas estão, o que elas podem fazer? Então, isso faz toda a diferença. E eu gostaria de, para finalizar, e antes que a gente pudesse avançar para as perguntas, encerrar com uma oração que é uma das minhas preferidas. A gente esquece também o quanto a oração é importante na nossa vida. A oração é aquele momento do dia onde a gente consegue
estar e refletir com o nosso próprio pensamento, fazendo uma autorreflexão de como eu estou, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu fiz hoje no meu dia, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer amanhã, como é que eu posso reprogramar a minha vida para que amanhã eu possa ser mais feliz, que eu possa estar mais em paz, que eu possa estar em paz com a minha consciência. E aí a gente vai perceber que existe muita coisa a ser feita. E que o nosso conceito de amor ainda é um conceito de amor muito pueril, muito ligado às nossas paixões instintivas do nosso corpo físico. E nós esquecemos que o amor fraternal está muito acima disso. Bezerra de Menezes nos deixou uma oração que se chama Oração da Esperança. Eu encontrei essa oração num vídeo do Divaldo Pereira Franco, e algo que diz para nós assim, se alguém quiser entender o conceito do que é o cristianismo, ele está explícito aqui. E nos diz o seguinte: os homens reúnem-se no mundo para pedir, para reclamar, para maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comande, Senhor. Multidões sintonizam contigo e buscam servir-te todos os dias. Nesse momento, peço, e como não estamos habituados a agradecer e a louvar sem apresentar o rol das nossas súplicas, que possamos hoje fazê-lo de maneira diferente. Quando todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos hoje a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, pelos carentes, pelos desiludidos, nós nos encorajamos hoje a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes hoje, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos, ateiam as avaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isso que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos agora, não nos podemos esquecer desses que ardem nas lavaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira hoje dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza-o para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos da humanidade e que terão que despertar um dia sobre o látego da consciência que ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por esses mesmos caminhos, é que suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita. Filhos da alma, que nos abençoe o Pai da misericórdia e que Jesus permaneça conosco. Esse é o nosso pedido para a noite de hoje. Quanto nós ainda temos que avançar? Quantos esquecem que o verdadeiro inferno está na nossa consciência, na culpa que nós carregamos pelos erros que nós cometemos? E nós temos então que aprender a nos auto-perdoar, porque como a oração coloca, há bem pouco tempo atrás, nós necessitamos ser perdoados para que pudéssemos chegar até aqui. Então hoje nós precisamos perdoar. Nós precisamos fazer com que todas as consciências despertem para a necessidade de fazer o bem.
de trabalhar no amor, que é o verdadeiro poder transformador. Esse é o convite que eu faço a vocês na noite de hoje. Que o amor possa dominar o coração e a consciência e o espírito de cada um de nós. Que a gente possa levar esse conhecimento adquirido numa noite de paz, que nem hoje, para modificar a nossa vida, para começarmos a modificar o nosso caminho, modificando assim pelo nosso exemplo o caminho de todas as pessoas que cruzam a nossa existência. Porque, volto a dizer, os mais sofredores são aqueles que mais cometem erros e que são os que necessitam da nossa maior compreensão e nosso maior auxílio. Uma boa noite a todos e agora nós abrimos para as perguntas. Obrigado. Parou até a chuva, né? Como nós estamos cercados de exemplos todos os dias de pessoas que modificam o nosso caminho e a gente não se dá conta. Como a gente esquece esses exemplos de maneira tão fácil, né? Então, talvez um exercício diário seria parar para observar. Eu sempre tento, de uma maneira simples, me colocar no lugar da pessoa que acaba pedindo auxílio. Como é que eu me comportar aqui? Às vezes a gente passa por dias bem duros, né, que até fazem com que a gente coloque em xeque a nossa própria fé, de entender, meu Deus, qual é o papel que eu tenho nisso tudo, de que maneira eu estou conseguindo ser uma pessoa útil para essas pessoas que me buscam. E as respostas vêm todos os dias por situações de vida que você consegue modificar. Eu acho que essa é a maior recompensa e a maior força que cada um de nós pode receber. É a sensação do dever cumprido, a sensação da possibilidade de nós modificarmos a vida de alguém. Quem de nós não teve a alegria de poder fazer um gesto de caridade, um gesto de carinho? Qual é a sensação que vem depois? É essa sensação de paz que nós buscamos, que ela precisa ser permanente. E isso a gente só consegue quando nós conseguimos ter disciplina. E é por isso que é tão importante estudar, por isso que é tão importante a gente tentar se aperfeiçoar, para que esse conhecimento ele possa ser mais constante na nossa vida. Em momentos como esse, a gente tem que colocar dentro da nossa casa, lendo o Evangelho, lendo alguma leitura que possa ser edificante, esclarecedora, modificando o ambiente dentro da nossa casa e praticando tudo aquilo que a gente se propõe a fazer para buscar essa reforma íntima que nós todos almejamos, que é a modificação, deixar para trás, né, todas as nossas imperfeições e tentar melhorar a cada dia. Aquilo que chega até nós. Por exemplo, liga a televisão, vê que tipos de noticiário tem, que tipo de programação tem. Melhor até desligar certas coisas. Não tem nada que ajuda a gente a crescer. Claro, até antes de dormir, né? Como é que a gente se prepara para dormir? Você, sei lá, liga o tablet e vai lá numa página de fofoca que vê que as pessoas só estão lá furungando a vida de alguém, alguma subcelebridade, né? Correndo atrás de alguma subcelebridade para encontrar algum podre na vida daquela pessoa. O que isso te traz de bom? Que energia você consegue absorver? Então, essa possibilidade de trabalhar a reflexão, a meditação, a oração, isso faz diferença. Sim, desligar a TV. Esse programa
não vai me acrescentar em nada, né? Então, não, esse é um programa interessante que me faz refletir, que me faz pensar. Claro, nós não precisamos ser alienados, mas então assista um telejornal, não precisa assistir 5, porque senão aquilo vai te amargurando, é um banho de sangue, né? E frente a todo esse peso que hoje são as crises nas nossas instituições, isso nos leva a que nós nos tornemos muito amargos. E aí nós começamos a ser amargos, né? E aí a pessoa me procura mal e diz, está tudo errado mesmo, né? O Brasil está uma droga e realmente isso não tem solução. Não é assim, né? E a gente sabe que não é assim. Então nós não podemos buscar soluções mágicas, mas nós temos que ter o poder transformador de mudar essa sintonia, né? De mudar essa possibilidade de nós nos equilibrarmos. Porque como é que a gente quer ser visto pelas outras pessoas? A gente quer ser o depressivo, coitado, né? E a pessoa negativa, e aquela pessoa que a gente, né, vai fugir quando encontrar na rua, vai fazer que não viu, ou a gente quer ser aquela pessoa positiva, de bom ânimo, bom humor, e que sempre tenta buscar algo de bom, né, e de animador para modificar a vida das outras pessoas. Então isso depende de quem? Isso é o nosso livre-arbítrio. O que nós buscamos todos os dias para a nossa vida? Então, isso faz com que a gente use o conhecimento para que nós possamos filtrar o que realmente é de bom para nós. E aí nós transformamos a nossa vida. Está todo mundo muito quieto hoje, estou começando a ficar preocupado. Eu queria fazer uma pergunta em relação à família. Conflitos familiares, não sei se muito frequente. A gente, como trabalho em escola, sempre vê isso muito frequentemente. Então, como que a gente tem que agir, né, diante desses conflitos, da divergência, né, que às vezes tem entre marido, esposa, pais, filhos, enfim, irmãos, né? Vai ao encontro do que nós acreditamos. Se nós acreditamos que a vida termina aqui, que a gente se encontrou aí por acaso, então realmente, né, fica cada um pensando em si. E a família é a base de toda a nossa formação, a base de toda a nossa existência. É um momento onde nós temos que aprender a amar, mas basicamente nós temos que aprender a respeitar o espaço do outro, a muitas vezes abrir mão do nosso tempo e da nossa energia em prol dos nossos filhos, em prol dos nossos companheiros. E às vezes nós não entendemos, né, por que as relações são tão conturbadas. Porque exatamente a espiritualidade nos coloca em grupos, em família, para que as questões possam ser resolvidas. Se eu odeio muito uma pessoa, se eu não consigo me reconciliar com ela, muitas vezes eu sou colocado na situação de filho dessa pessoa. Ou essa pessoa que eu odeio vem como meu filho, por quê? Porque através do amor e da convivência, eu vou ser obrigado a me reconciliar. Então, às vezes a gente não tem a dimensão, né? Por que toda família tem uma ovelha negra, né? Esse cara nem parece da nossa família, né? Ele é tão diferente. Porque às vezes ele é colocado ali porque nós temos uma família estruturada, uma família em condições de poder fazer com que esse irmão em dificuldades possa crescer e evoluir mais rapidamente. Então, a situação familiar, se vista sobre a questão da imortalidade da alma, e entender que nós reencarnamos em famílias, vai começar até uma novela agora, né, que vai falar sobre reencarnação. Se nós entendemos que nós reencarnamos nessas situações para nós podermos nos reconciliar, isso faz toda a diferença. Eu falei antes em perdão, e eu sempre conto essa história aqui, um paciente que, agonizando antes da morte, e não partia, quando nós questionamos ele, o que te falta? Por que você está hesitando em partir? Doutor, eu briguei com o meu irmão há muito tempo e a gente se odeia, e eu gostaria de pedir perdão para ele. E aí a gente ligou para o irmão, e o irmão disse que se dane, e morra. Aí eu pergunto para vocês, isso ficou resolvido? Ou isso eles vão ter que voltar depois para poder se reabilitar?
Então, nós precisamos resolver as nossas questões agora, por mais difíceis que elas sejam. Eu vou e te peço perdão, você não me perdoa. Bom, é um direito que você tem, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou tentando me livrar daquilo, né? Da culpa. E mais, se às vezes a gente não pode reparar esse mal para aquela pessoa, a gente pode reparar com outras pessoas. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Isso dá sentido para a nossa vida. Isso faz com que a gente consiga corrigir as situações de desajuste que nós mesmos vamos criando todos os dias. Talvez hoje eu possa não ter sido tão bem por aquela pessoa e depois eu reconheço e me dou conta disso. Talvez eu possa ter sido estúpido, possa ter sido muitas vezes levantado a voz, ter sido agressivo, ter sido injusto. Depois eu reconheço e vou lá, olha, você me desculpe, hoje eu não tive um dia bom, realmente não deveria ter feito isso. Isso é ter humildade o suficiente para reconhecer o quê? Que nós somos imperfeitos. E como a própria mensagem dizia, nós trilhamos esses caminhos errados há muito pouco tempo atrás. Caminhos que hoje a gente aponta o dedo e diz, olha, como pode, né? E a gente fazia igual. E só chegamos aqui porque alguém nos auxiliou e alguém nos perdoou. Então a família é a grande escola que nós temos para a nossa existência. Nós sempre falamos que nós precisamos amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é quem está na China, no Japão? Também. Mas o nosso próximo, mais próximo, é o nosso familiar. É a pessoa que está ali, colocada ao nosso lado e que precisa de nós e que faz com que nessas relações a gente precise evoluir e aprender. E é um grande aprendizado. Por que os desajustes? Porque as pessoas levam uma vida muito superficial e buscam o quê? Nos relacionamentos entre duas pessoas, paixão. Né? Aquela paixão que é aquele sentimento meio instintivo, né? Que deixa a gente meio enlouquecido, né? A gente perde juízo e dura um ano. Né? Dura um ano. Aí quando passa aquilo, a pessoa diz, eu não amo mais a pessoa. Quando não entende que aquele sentimento é substituído por algo muito mais intenso, né? Que é a possibilidade de você entender outra pessoa, de crescer junto com ela, de fazer planos, de fazer projetos, de perdoar, de relevar, de respeitar o espaço do próximo. Tudo isso é um grande aprendizado. E as pessoas se privam disso. Né? E aí se separam, os filhos vão cada um para um lado, e aí vem todos os desajustes familiares. Então, de que maneira nós encaramos as nossas relações? Porque hoje, se vocês pararem para pensar, no mundo atual, tudo é tolerado. Né? Nós estamos vivendo num mundo hoje de prática da tolerância. E nós precisamos aprender a respeitar isso, a respeitar as posições das outras pessoas, as suas escolhas, e não discriminar em hipótese alguma. Então nós como sociedade também vamos precisar aprender a esses ajustes. Vejam que transformação na qual nós não estamos nos dando conta. Por quê? Porque nós julgamos, nós apontamos o dedo, nós dizemos que aquilo é errado, né? E a gente não se coloca no lugar da outra pessoa. É muito fácil você condenar. Agora, se você estivesse na situação dessa pessoa, como você agiria? E não perdoar? Vem cá, nós somos imperfeitos, nós não temos os nossos erros. Será que nós temos condição de julgar e de realmente estar apontando o dedo? Tolerância. Né? Se vocês abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Amor ao próximo, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Trabalho para uma vida, para várias vidas. Uma curiosidade. Claro. Como é que o doutor que lida com tantas pessoas com dificuldade consegue viver feliz, separar, entender o que se
passa porque aquelas pessoas estão sofrendo tanto. É o espiritismo que... É a fé, sem dúvida é a fé. Eu cheguei no momento da minha formação profissional, quando eu estava terminando a oncologia, que eu questionei isso, né? Eu ia largar, eu não ia fazer mais isso, porque era muito difícil. Você tratar uma pessoa da tua idade, eu ia dizer uma pessoa jovem, 20 anos, mas agora eu já começo a achar 44 anos, que é a idade que eu tenho, super jovem. Você tratar uma pessoa jovem da tua idade, você vinha para Ijuí, por exemplo, visitar teus pais na sexta, você chegava no domingo e a pessoa tinha morrido. Mas como morreu? Né? Eu tratei ela a semana inteira e a gente fez isso e fez aquilo e ela estava tão melhor, partiu. E assim, tantas e tantas batalhas que você trava todos os dias, né? E de ver situações que você respira fundo, né? E pensa, meu Deus, né? A pessoa tem a minha idade, né? E talvez ela não esteja aqui daqui a 6 meses. Como é que se lida com isso? Então você começa a ficar amargurado. E aí a minha libertação foi na possibilidade de entender que a vida não termina aqui. Essa é a chave da questão. Isso é uma passagem. E aí você começa a ajudar as pessoas a o quê? A aliviar o seu sofrimento. E se nem isso for possível, a confortá-lo. E confortar é dizer, olha, você está com dor, você está sofrendo, mas eu estou aqui. E você pode contar comigo. E conversar com isso sobre as pessoas. E poder chegar e dizer, olha, está na hora de a pessoa que você ama partir. E ela precisa disso. Né? E você precisa deixar ela ir. Chegou a hora dela. E ela, para poder ir, né, se ela estiver olhando para as pessoas que ela ama, que estão aqui desse lado, e as pessoas estão lá se descabelando e chorando, né, a pessoa não vai ficar em paz. Isso vai gerar mais angústia e mais perturbação para ela. E mesmo depois que ela parte para o plano espiritual, se a pessoa ainda consegue, né, continua sofrendo, por que você me deixou e por que você partiu, ela fica perturbada lá. Então, se a gente entender que isso é um processo, a gente entende também que se a vida continua, no exato momento que a pessoa está partindo desse plano e deixando algumas pessoas que ela ama para trás, momentaneamente, ela está reencontrando tantos outros que já se foram. Eu conto a história da paciente que eu atendia, que era totalmente cética, e que a mãe dela então tinha acabado de desencarnar, com 70 e poucos anos, e a filha então, né, que estava ali providenciando tudo comigo, disse, doutor, se eu passar por essa doença, eu vou me dar um tiro, porque eu não quero passar pelo sofrimento que a minha mãe passou. E eu disse, mas que sofrimento, ela estava tão serena, esses últimos dias foram tão serenos, né? Pensa de uma maneira diferente. Pensa, quem sabe, se nesse momento ela não está reencontrando as pessoas que ela ama. A mãe dela, por exemplo, ela regalou os olhos, deu um passo para trás e disse, doutor Fábio, nos últimos dias ela só falava na mãe dela. E o que ela dizia? Que a mãe dela estava aqui próximo e tinha vindo buscar ela. Já era hora de partir. E como é que estava a tua mãe? Ela estava super tranquila. Ela foi em paz. Isso é consolador, né? Claro, isso não faz com que a gente não sofra, né? E também não queira que as pessoas não chorem com a nossa partida, né? Penso eu assim, né? Talvez o dia que eu morrer, né, lá do outro lado, se eu ver que ninguém está chorando, eu vou dizer, puxa vida, né? Não apareceu ninguém para chorar no meu velório, né? Pelo menos uma choradinha básica, né? E sentir que a pessoa fez falta, isso é natural. Mas entender que se cumpriu esse plano e nós precisamos seguir adiante, é fundamental para a nossa existência, principalmente para os que ficam, né? Então, muitas vezes, se parte o paciente, você tem condições de dizer para olha, para os familiares, você ainda tem uma família, né? Você precisa manter o foco aqui. Se você continua aqui, é porque você ainda tem coisas a fazer, né? E siga a sua vida. E tentar fazer com que a pessoa entenda, se coloque do outro lado. Se você tivesse partido, o que você pediria? Eu pediria que parasse de chorar e que seguisse em frente. Então faça. E isso traz força, e isso permite que a gente possa enfrentar todas as situações. Eu posso curar, posso auxiliar, ótimo, né? Eu posso proporcionar que essa pessoa viva um pouco mais, perfeito, né? Quantas vezes esse pouco mais faz com que a pessoa modifique toda a sua vida, modifique a vida das pessoas que estão à volta. Mas se isso não for possível, proporcionar que essa pessoa possa ter um final de vida digno e que possa partir em paz.
Nós estamos preparados para partir em paz? Que acontecesse com a gente?